Senhores, muito boa tarde. É com muita honra que nessa tarde aqui estamos recebendo a final da Champions League da implantodontia para mais esse episódio do DVIcast. Nossa, não podia ser menos. Eu e meu amigo, parceiro, sócio e irmão Dr. Fernando Leite temos o prazer de receber aqui hoje. Que honra, que honra. Dr. Geninho Tomé, Dr. Sérgio Bernardes, Sérgio, nosso amigo de longa data, para um episódio para a gente falar um pouco de odontologia, de implantodontia e de cirurgia guiada, que com essas feras na mesa não podia ser diferente. E eu queria dar as boas-vindas para a memória, para a posteridade. E eu queria começar... Bom, Dr. Sérgio e Dr. Geninho dispensam apresentações nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Dr. Geninho. Como que a odontologia entrou na vida do senhor? Pô, boa pergunta aí. Tem que voltar um pouquinho, né? Porque, inicialmente, eu comecei fazendo arquitetura na Universidade Católica de Curitiba. E, cara, tinha muita matemática, muito cálculo, muita coisa. E eu era mesmo da área biológica, não sei por que deu já estava lá. Mas eu acabei fazendo 1 mês e meio de faculdade, tranquei e fui fazer cursinho novamente. E daí passei em odontologia. Eu acho que, sim, o propósito meu, realmente, era sempre ser voltado para a qualidade de vida, né? Como arquiteto, eu imaginei que fosse construir espaços agradáveis para as famílias conviver e trazer os amigos. E aconteceu que praticamente hoje são as duas coisas, né? Nós temos de sorrisos. Uma incorporadora enorme em Curitiba, a maior de Curitiba, e no litoral. Que é a GT Building. GT Building. E que a gente trabalha para melhorar a vida das pessoas. E na odontologia, eu acho que foi isso que a gente faz, né? Como dentistas, a gente tem que se doar um pouco para conseguir deixar o paciente feliz e criar novos sorrisos aí. Doutor, mas você estava ali no cursinho, fechou a arquitetura. Teve algum colega que falou, vamos fazer odonto? Você consegue... O seu dentista te influenciou? Sim. Eu tinha um amigo que a gente trabalhava junto, lá no Hospital Nossa Senhora das Graças. Eu trabalhava numa fábrica de produtos injetáveis para a medicina, né? E ele falava, pô, Geninho, olha, eu estou me formando, eu já tenho uma clínicazinha, um bará, e eu vou lá, faço umas extrações, ganho um dinheirinho, toda semana tenho um dinheirinho e tal, e aquilo também foi me levando, né? Então, pô, acho que, para resumir, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu não me encontraria, acho que, como um arquiteto, né? É o arquiteto do sorriso, né? O tanto de boca que você ajudou a reconstruir, construir direto e indiretamente. Acho que tem uma coisa com desenho, né? Com design, quando o senhor começou a pensar na macrogeometria dos primeiros implantes, acho que isso tem um pouco a ver com arquitetura também, né? Legal. Tem. E a implantodontia, doutor? Quando que entrou na tua vida e que você resolveu... Bom, na minha época não tinha cursos de implantes credenciados por uma entidade de classe, era tudo meio que escondido, os caras iam ministrar conferência daqueles implantes justa-ósseos, implantes fibro-ósseo integrados, que às vezes traziam muitos problemas de rejeições, de reabsorção e tal. E o primeiro curso que eu fiz, realmente, de ósseo de integração foi na Argentina, em Rosário. Olha só. No Instituto JAF. Muita gente que está me ouvindo aí, antigo, sabe do Instituto. Do que eu estou falando. Coincidentemente, me convidaram para ministrar uma conferência agora, sexta-feira. A gente vai daqui para Florianópolis
e de Florianópolis já vamos para Rosário. Para o Instituto, ainda existe o Instituto? Não, o Instituto não existe mais. Existe uma associação de bucomaxilofaciais e que me convidaram para ministrar essa conferência. Lá. Então, depois eu fui para a Universidade de Loma Linda, na Califórnia, com o Dr. Jaime Lozada, que também é muito conhecido aqui no Brasil. A gente ficou 15 dias lá fazendo um curso intensivo e o cara tinha uma disciplina de como fazer um implante customizado. Né? E eu, comecei a olhar aquilo e falei, mas se isso aí dá certo, eu posso fazer muito melhor do que isso, né? E aí surgiu aí uma sementinha, né? Foi germinando e que acabou resultando nisso que é a Neodente hoje. Que legal. Para o mundo. A Neodente fundou em 93, né? Foi em 93? 93 que foi registrado, né? Mas esse insight de implante ósseo integrável customizado, o senhor teve lá nos Estados Unidos? Estive lá. Na verdade, ele não era fabricado em titânio. Era em tântalo cirúrgico, que é um aço especial que é um pouco mais biocompatível do que o aço normal. E eles faziam fundições, mas também faziam a sinterização. Aqui no Brasil, a gente não, os dentistas, né, abriam um retalho, faziam uma moldagem do osso e vazava em revestimento e esculpia. E aí, no final do dia, fundiam. No final do dia, o cara vinha, tirava a suturava aquilo. E encaixava aquilo lá. Lá na Universidade de Loma Linda, aí com os tomógrafos já daí, né, que já tinham lá, eles geravam um 3D físico. Imprimiam o modelo. Nossa, que legal. E aí construíam uma estrutura de zircônia sinterizada, a laser. Então, cara, e ele tinha... Era o tântalo? Não, esse já era titânio. Já era titânio. E aí, então o que aconteceu? O cara aparecia lá 30 dias depois. 30 dias depois. A estrutura estava já com plasma, os caras faziam um tratamento de superfície. Aí que eles abriam o retalho e encaixavam a estrutura no osso. Mas também era subperiosteal. Subperiosteal. E o senhor está falando de 1988, 89, não é isso? 89. Nossa, imagina o senhor vendo tudo isso lá, falando, eu vou voltar para o Brasil, tenho que resolver minha dor, meu... que passava... Eu vim com um monte de ideias na cabeça, né? E com um pedaço de titânio na mala. Eu dormia com um pedaço de titânio. Travesseiro de titânio. Travesseiro de titânio, exatamente. Ô Sérgio, desculpa, Fernando. Não, eu ia nessa história, doutor, aí você volta com esse monte de ideia e fala, vou tentar colocar em prática. Deve ter tido ideias que se perderam, mas chegou, estava falando de 89, né, Sérgio? Chegou em 93, você estava com a Neodente assinado lá, e o CNPJ aberto. Esses 4 anos, assim, como que... Eu fiquei... na verdade, eu tinha uns 30 centímetros de titânio. Então, eu tinha que fazer os protótipos em outro material. E aí, também não tinha esses ossos sintéticos, mas tinha umas madeirinhas bem mole, parecidas. Que a gente conseguia furar e tentar instalar o implante. E só depois de, acho que 1 ano depois, é que a gente realmente usinou. Deu certo. Aquele pedacinho que veio dos Estados Unidos. E eu instalei numa menina que trabalhava em casa, ela tinha um dente
periodontalmente abalado, assim, aquilo até movimentava quando ela conversava, eu ficava agoniado. Eu falei assim, calma que eu vou resolver esse teu problema. O primeiro implante neodente... O primeiro implante foi nela. Tinha um trabalho que a gente fez na Universidade lá Federal, no Departamento de Agronomia, de Medicina Veterinária, que a gente instalou nos cães. Mas logo em seguida a gente sacrificava o cão. Às vezes sacrificava até antes de instalar os implantes, só para ver como era o comportamento biomecânico ali, nem biomecânico, só mecânico. Uhum. E daí, depois que eu instalei esse implante, e sempre, né, querendo antecipar o prazo e tal, na maxila era 6 meses, 3 meses depois eu abri e bati com o cabo de uma sonda de periodontia, porque já era periodontista, no parafuso de cobertura, assim, e deu aquele som, né? Teste de percussão maravilhoso. Aquele diapasão, assim, preciso. Você falou, deu certo. Aí deu certo. Incrível. Nossa, incrível. Que legal. Que imagina a felicidade. E aí o projeto começou para valer. Andaram. Aí o resto é história, né, doutor? Que legal, que legal. A felicidade e o medo também, né? Claro, a insegurança, né? O prazer de voar sempre vem junto com o medo de cair, né, minha gente? Não tem jeito. Sempre, é isso aí. Ô, Sérgio, conta pra gente como é que a odontologia entrou na tua vida, cara. Cara, eu queria ser veterinário. Eu gosto de cavalo, né? Você já tinha essa paixão de cavalo? Já. Antes de... Desde os 7 anos de idade. Que legal. Sérgio, a maioria, ninguém quer ser dentista de primeiro, viu? Você é veterinário, arquiteto. Eu queria ser agrônomo também. Não tinha nada a ver com... E eu queria ser engenheiro. Olha só, cara. Eu queria ser veterinário. Aí meu pai falou um dia assim pra mim, cara, você não pode fazer uma profissão que é seu hobby. Você tem que ter uma profissão para sustentar o seu hobby. É a mesma coisa que eu vi também. E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa também na área de biologia e eu gostava de mexer com a mão, habilidade e tal, e aí eu falei, odonto. E aí foi? Foi. Que legal. Foi. E o hobby de veterinário ainda existe? Não, de cavalo. Agora voltou. Cavalo, voltou em 2020. Esse cara é campeão de Paranaense. 2020 você... Aí eu voltei. Com a pandemia. Você voltou só em 2020? Foi. Não, cara, quando mudar para Curitiba trabalhar com o Dr. Genino é intenso. Não dá para tempo de fazer muita... Eu sempre vejo você, cara, na rede social saltando e tal. Já vi que você foi campeão, mas... De 2020? Eu achei que Exato. Eu achei que era antes disso. Não, eu parei quando saí da faculdade. Entendi. Aí começou a vida profissional, é difícil, né? O esporte exige tempo, investimento, e aí só veio com a pandemia depois, anos depois. Legal. Ô Sérgio, conta da tua pós-graduação aqui em Ribeirão Preto, né? A gente foi orientado pelo professor Ricardo, até mandar um abraço pro professor Ricardo Faria, vai assistir a gente aí, cara, que eu tenho uma enorme gratidão. Imagino que tua relação com a FORP, USP, com o professor Ricardo, conta um pouquinho dessa época aqui em Ribeirão. Foi um período bem legal. Eu estava em Uberlândia fazendo mestrado e passei aqui para fazer o doutorado aqui em Ribeirão. Foi uma grande alegria e coincidentemente, eu conheci o doutor Enel Dente e foi uma história legal. Foi aqui? Não, foi num congresso de 40 anos em São Paulo. Eu já estava com o projeto de vir fazer o doutorado aqui. E o doutor Gin tinha montado o lapel em 2004, né, doutor? Isso. E no congresso lá de osso-integração do Brandemark, eu já se conhecia, porque no meu trabalho de mestrado o doutor tinha feito alguns implantes especiais, a Neodente sempre apoiou muito a pesquisa e tudo mais. E a gente então já se conhecia por intermédio do professor Flávio Neves, de Uberlândia.
E aí, quando eu cheguei lá no congresso, ia ter uma prova para professor em Curitiba, professor de prótese removível da Federal. Aí eu conheci o doutor, o Flávio estava lá falando com ele de outros projetos, que eu estava trabalhando com o Flavinho. E aí eu falei, cara, eu vou aplicar para essa prova em Curitiba e vou fazer o doutorado em Ribeirão. Então eu ia tentar conduzir os dois. E eu falei com o doutor, o senhor tem alguém para me indicar lá para, não sei, uma carta de indicação? Aí ele falou assim, mas cara, você quer mudar para Curitiba? Eu falei, não, estou fazendo um doutorado, então estou procurando emprego, cara, para não ficar dependendo só da CAPES, né? Uhum. Ele falou, cara, vem trabalhar comigo. Muito bom. E aí, como é que você perguntou para mim? Isso foi no sábado, né? Foi, sábado. E aí ele perguntou, mas quando? Mas eu falei, não, segunda-feira de manhã. Foi. Cara, segunda-feira de manhã eu chego lá na fábrica, o Sérgio está me esperando lá. Caramba. Foi assim. Para ficar. De mala já. Foi assim. E aí, cara, a gente só combinou, né? Porque tinha o doutorado aqui, e por mim voltava, e o doutor sempre apoiou, a Neodente sempre apoiou muito. Inclusive, quando eu fiz o doutorado aqui, eu realizei um sonho que eu tinha de estudar fora, fiz um sanduíche. E eu comentei com o doutor na época, né? Falei, olha, doutor, eu quero fazer um doutorado de sanduíche, e por isso que eu fui para Ribeirão Preto, porque era uma pós-graduação que tinha a nota para isso, exato. E aí eu falei, isso era 2005. 2007, eu já tenho a carta de aceite da Universidade em Londres e talvez eu não esteja mais trabalhando com o senhor. Aí ele falou, lá a gente conversa. Em 2007 a gente conversa. Um dia de cada vez, né, doutor? E então eu tive o apoio da universidade, fui para fora, graças à USP, daqui de Ribeirão. E foi um ano que, coincidentemente, a Neodente abriu a primeira filial fora do Brasil, em Portugal. Você conseguiu ainda unir o útil ao agradável foi. Lá. Aí o doutor falou, cara, olha, excelente, a gente precisa de alguém na Europa, temos já distribuidor na Itália, já tinha distribuidor na Espanha. Coincidiu com o início da operação de Europa da Neodente. Isso aí. Então você vai para Londres, a gente dá o apoio, e de Londres você viaja e vai dando os cursos e vai fazendo junto com a sua pesquisa. Então, assim, foi um momento muito rico na minha vida. E eu devo tudo a Ribeirão, né? Ribeirão, no final, ele foi na minha banca. Veio para cá, para a banca de doutorado. Que legal. Que legal. Minha avó quase matou ele. Eu cheguei... Eu cumprimentei todos, a plateia, né, os parentes e tal. E aí ela se identificou. Eu falei, olha, eu não sei quem está mais nervoso aqui, se é a senhora ou o candidato. Tadinha da tua avó. Foi. Quando a gente voltou de Londres. Então foi tudo uma mistura muito... Foi uma época bem legal. Que legal, que legal. Inclusive naquela época a gente fez aquele trabalho com o professor Arthur Belém. Lembra? Isso aí. Aquele trabalho dos implantes. Baixar o implante conimorse abaixo da crista. Esse trabalho esse trabalho é super citado, né? Trabalho super citado. Foi bem naquela época, a gente tinha ponte aí. Eu fui aluno do professor Arthur e do Sérgio. Estava te falando que minha primeira especialidade é periodontia. Mas aí a radiologia, o cara que me empurrou para a radiologia e foi paixão e abandonei o consultório. Mas a Neodente, né, desde o consultório a gente já utilizava, e foi uma empresa que inspirou muita gente aqui na DVI, né, Hugo? Com essa questão do ensino. Muito. Vocês sempre levaram ensino para os clientes. Né? Sempre quiseram ter essa proximidade através do ensino. A gente chegou a fazer algumas coisas juntos, né, Sérgio? Foi. E hoje a gente tem um projeto que chama Conference Day, que a gente leva também ensino para dentistas em todas as cidades que a gente está com DVI. E uma das inspirações foi com a Neodente. Foi esse modelo de Neodente baseado no ensino para se relacionar e para formar clientes, né? Não só eu vendo o produto, mas eu vendo com uma consultoria, com conhecimento. Eu queria
aproveitar e fazer um agradecimento muito especial a vocês por terem difundido assim, a cirurgia guiada, através, obviamente, da tomografia, radiologia e tal, e utilizando os implantes neodente. Né? Isso para nós foi muito importante. Para nós era muito, muito legal. E você sabe, doutor, nós estamos... DVI tem 20 anos, a gente tem 25 de formado, né? E o senhor vai se lembrar dessa época, obviamente. A gente vem de uma época de uma implantodontia meio incerta, né? Então, essa coisa que o senhor... o cara botava um implante e rezava 6 meses para reabrir, né? Quantos e quantos clientes eu visitei, o Fernando visitou, a gente falando com 25 anos, a gente entrando nos consultórios para falar de tomografia, e o colega chegava para a gente e dizia assim: menino, quando você nasceu, eu já operava com panorâmica. Então não é você que vai me ensinar a fazer implante com tomografia. E água mole em pedra dura, né? A gente foi levando essa proposta de mudança de mentalidade para diagnóstico, para o implantodontista, para a odontologia como um todo, mas o implantodontista era o nosso primeiro cliente ali. De tentar dizer para ele: olha, amigo, planeje melhor teu implante. Você vai ter mais sucesso. Começa a pensar na prótese ao invés de pensar... Eu uso muito essa expressão, cara. A implantodontia brasileira, ela precisava ser filha da prótese. Mas eu ainda sinto que ela é um pouco filha da cirurgia, né? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em quantos newtons travou o implante do que com a posição da prótese, por exemplo, né? Sim. E quando vem a cirurgia guiada para essa arena, vamos pensar assim, né? A chave vira. Eu falo pro Fernando, cara, se as pessoas entenderem esse negócio de cirurgia guiada e parar de achar que isso é coisa da NASA, parar de achar que isso é para um caso ou outro, que ele pode fazer isso no dia a dia dos consultórios, nós vamos ter uma implantodontia com mais resultado e, claro, nós vamos ter uma implantodontia com mais diagnóstico e planejamento. Isso vai ser bom para todo mundo, né? Então a gente começa a perseguir esse negócio da cirurgia guiada atrás da indústria de implante. É óbvio que a Neodente puxou muito bem essa fila, né? Sim. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor. Opa. Lá, né, talvez nos anos... A gente veio falando isso no carro um pouco, mas lá para os idos dos anos 2000, o senhor já estava falando disso, né? Muitas vezes a Neodente não tinha nem o produto de prateleira pronto lá para guiada, mas o senhor nas suas aulas já estava falando de cirurgia guiada. Que dia que o senhor olhou, né, para esse negócio de guiada e falou assim: olha, isso é o futuro e a gente tem que pensar nisso para o dia a dia? A gente sempre falava, né, da posição ideal do implante, para dar um bom resultado biomecânico, estético, fonético e facilidade de higiene, né? Isso da venda da periodontia. Sim. E a gente via muita coisa. Como você falou, cara, você instalava o implante e esperava 6 meses para fazer o planejamento protético. Tem casos que até hoje o cara não conseguiu não achou o componente. Sim. Então, a cirurgia guiada veio num momento muito importante, obviamente junto com os tomógrafos, juntamente com a parte da digitalização, que veio um pouquinho depois. Os scanners. Scanner. Mas como tratar dessas imagens? Como utilizar essa imagem para você conseguir a posição ideal do implante com menos trauma, com possibilidade de uma carga imediata e tal. Então, dentro desse meio que a gente vivia e que achava que era o ideal, chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão e vou dizer que foi um kit que a gente desenvolveu em muito pouco tempo. Foi super rápido. Nós fazíamos aquela técnica da barra pré-fabricada. Neopronto. Neopronto. Eu lembro do Neopronto. Então, a gente fazia um platô ósseo e instalava com guia, mas com um guia ósseo.
e não um guia no computador. E era um guia tinha vários do tamanho P, o M. Isso, era pré-feito, né? Você tinha que abrir o retalho para fixar o guia em cima do osso. Então não tinha assim muita vantagem além da posição do implante. Né? Mas em termos de morbidade era uma cirurgia aberta. Era uma cirurgia aberta. E exigia do cirurgão, né, doutor? E exigia muito do cirurgião. Cara, tinha que ter uma habilidade. Então, eu me recordo que a gente fez... quase que no final de semana... O kit de cirurgia guiada. A gente fez um kit, juntamente com o Padovan, isso aí. que foi um cara que me incentivou bastante a entrar. Não, nós temos que entrar nessa e tal, e tal, e tal. E, putz, daí a coisa andou, né? Foi modificando o sistema, melhorando aqui, melhorando o desenho do implante e tudo. As anilhas eram complicadas, tudo, né? Hoje é tudo... Evoluiu muito. Inclusive, hoje, lá no evento, o senhor vai apresentar o caso da primeira paciente? Vou apresentar um caso hoje, Quanto tempo? De 19 anos atrás. 19 anos atrás. Da primeira guiada. Onde a gente colocou um pterigoide, inclusive. É verdade. Olha, Já era guia. Um ou dois? Dois pterigoides? Já era guia. Um pterigoide e um angulado. E um angulado. Guia de impressão 3D já. sim. Já era 3D. Sim. Já era 3D. Mucosuportado. Muco suportado. suportado. Legal. 18 anos. 18 anos. Em Que função. Tá Em função, tá lá. Então, lá. E carga imediata. Carga imediata. Não, isso é muito legal. E a gente lembra que no começo a cirurgia guiada, como o Hugo falou, era algo para os casos limítrofes, pacientes com diabetes, hipertensão. E a gente se perguntava, né? Pô, se serve para o cara que está baleado e ruim de saúde, para o cara que está saudável vai ser melhor ainda, né? Porque que não serve para esse cara que... Esse eu vou abrir, vou fazer retalho, não fazia muito sentido. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu olhando de fora, que eu trabalho com o Dr. Ginho tem 20 anos, conheço vocês há muitos anos, eu olhando de fora acho que tem uma coisa que vocês três têm em comum, que é tecnologia. Sempre estar buscando tecnologia, sempre estar buscando melhorar, sempre buscar o melhor, isso aí é muito legal. Quando saiu o kit de guiada desse daí, que o senhor desenvolveu lá com o Padovan e tudo, foi bem na época que a gente estava se conhecendo. Lá em Rio Preto. Isso daí. Você estava dando um credenciamento de guiada em São José do Rio Preto. Mas sabe que uma coisa que me ajudou muito nesse processo de desenvolvimento do kit é que nós fizemos um trabalho lá em Bauru, com o Padovan, Ivete, Hugo, Nari Filho, e a Neodente patrocinou. Bom, a gente pegou 18 maxilas, tudo patrocinado pela Neodente, fizemos tomografia, geramos o biomodelo, através da impressão 3D. E aí nós instalávamos o implante de latão na maxila, colocávamos um abutment de latão, prendia com as anilhas e unia tudo em acrílico e fazíamos um guia ósseo para cirurgia, só que nós não tínhamos relações intermaxilares. Isso complicava bastante. Então, daí que ficou mais fácil para mim desenvolver o kit. Porque o senhor fez o neopronto, depois teve esse projeto, e aí veio a oportunidade. Essa história é legal, cara. Porque os guias não eram feitos em CAD/CAM. Os foram feitos em resina acrílica, feito em laboratório. E com certeza inspirado pela época de Loma Linda, que você falou que tinha lá. Cara? Que legal. E a hora que apareceu esse degrau de tecnologia e essa possibilidade de subir com tomografia, com impressão 3D, o senhor percebeu que aí a coisa foi rápida. Tinha um caminho rápido que dava para atravessar essa ponte aí. E depois ainda fizeram um churrasco com uns 20 pacientes, não foi lá em Bauru? Prova de carga. Cara, a qualidade de vida da pessoa depende muito das condições bucais. Não tem nem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor e para o Sérgio. Eu sei que vocês andaram muito juntos e operaram muito juntos, né? Eu já fiz isso com o Sérgio, viu?
de chamar o Sérgio para credenciamento e botar um caso difícil para operar, que eu não opero, né? Deixa o Sérgio operar. Imagino que outras pessoas fizeram isso com vocês já. E o Sérgio já reclamou disso para mim uma vez, algumas vezes. Como é que vocês lidavam, né? A Neodente recebia paciente, vocês iam operar em lugares diversos, recebem pacientes no Ilapel, enfim, de lugares diversos, com condições diversas e com exames de imagem diversos. Como é que vocês, da cadeira de implantodontista, que vocês sempre tiveram, né, na posição, de certa forma, privilegiada, né, mas também recebendo pacientes complicados, muitas vezes ao vivo, como o senhor contou a história lá do Rio de Janeiro, né, operar caso difícil ao vivo, não é para qualquer um. Como é que vocês lidaram e como é que vocês assistiram a evolução de exame de imagem ao longo desses anos aí? Fale um pouco sobre isso. Olha, uma radiologia ajudou ou atrapalhou vocês nesse período? Obviamente que ajudou muito, né? Ajudou muito. A gente buscava sempre as ancoragens mais profundas, né? Quando você não tem muita estrutura, digamos assim, alveolar, já não você tem vai mais. No basal. Né? Então você vai nos implantes que chama de ancoragem. Ancoragem remota. Ancoragem remota. E para isso nós tínhamos que ter tomografia. Então, depois que começou a surgir softwares, né, de posicionamento virtual do implante, cara, aí a coisa ficou muito interessante, né, e muito fácil. Clareou, né? Clareou. Eu digo para vocês uma coisa que eu acho que eu fui mal acostumado, porque uma coisa que é muito prazerosa de trabalhar com o Dr. Geninho é que ele nunca mediu esforços para entregar o melhor para o paciente. Eu já conversei com o doutor sobre isso, desde quando eu mudei para Curitiba, que a gente falava da época de Ribeirão, eu não imaginava que eu estaria trabalhando com o Dr. Geninho tantos anos assim. Mas desde aquela época, né, eu sempre vi uma grande preocupação pela entrega de qualidade dentro da fábrica da Neodente. E aí agora falando por que eu me sinto mimado, porque lá no Ilapel, graças a Deus, nunca houve esforço, nunca tiveram dificuldades para entregar o melhor aos pacientes. Então, graças a Deus, a gente, quando começou, logo depois eu acho que eu cheguei, já começou a ter a odontologia digital. Isso. Cara, para os pacientes dos cursos, o Ilapel sempre quis entregar o melhor para os pacientes. Aí logo depois veio o primeiro tomógrafo, aí depois veio aquele 3 em 1. O 3 em 1 acho que foi o segundo, não foi? Que era aquele 3 em 1. Que fazia panorâmica, tele isso aí. Tomografia. A gente começou com a Cirona. A gente lembra disso. Newton era... Aliás, vocês começaram com o Newton. Né? Sim. E dá uma imagem maravilhosa. Para a época, hoje a gente olha, a gente não gosta, mas para a época era maravilhosa. Sim. E aí depois teve também um investimento altíssimo que o senhor fez lá para a escola para o escaneamento intraoral. Isso. Sempre buscando. O Ilapel nunca deixou... muito pelo contrário, ele sempre esteve à frente do sempre mercado. Foi vanguarda, né? Para pacientes que estavam ali em caráter de clínica escola, né? E eu falo assim, afinal de contas eu acompanhei, para mim não tem problema nenhum em falar. Eu vi o quanto que o doutor, a família sempre se esforçou a entregar e a gente sabe que manter uma escola não é fácil, né, cara? Não, muito pelo de contrário, qualidade ainda. Não é fácil. Então a intenção era realmente ajudar a trazer resultados para a Neodente poder oferecer ainda depois o melhor, e até hoje, graças a Deus, essa sinergia é muito forte, né, doutor? Essas cirurgias que a gente faz com o Sérgio aí há 20 anos já, ele tem um trabalho social que a gente faz terças e quintas de manhã. No Ilapel. No Ilapel. Então, os pacientes que passam, eles passam pelos cursos de mestrado, doutorado, especialização. E tem uns casos que o pessoal meio que empurra para o lado e tem uma filazinha lá que acaba vindo para nós dois. Dá um jeito de operar.
Então, as cirurgias que a gente faz, normalmente não são cirurgias convencionais. São cirurgias, são pacientes que não têm condições de pagar o tratamento e, além disso, condições precárias, de estrutura óssea e tal. Então, a gente utiliza de todos os meios, né? A cirurgia guiada, às vezes uma cirurgia guiada com retalho total, que às vezes você não tem parte guiada e parte aberta. Isso. E então a gente evoluiu muito nessas técnicas mais avançadas, por exemplo, um paranasal que é quase que impossível você fazer sem retalho, porque você tem que afastar tecido e aí depois que você entra com a guiada. Sim. Né? Doutor, até queria te fazer uma pergunta disso aí. No começo a guiada, eu acho que uma grande... causou um atraso na guiada, que no começo eles falavam que toda guiada tinha que ser flapless, sem retalho. E hoje a gente vê foi um erro, né? Tem muita cirurgia guiada com retalho ou mista, que vai receber o enxerto, que a guia simplesmente é para ser uma referência ali de posicionamento, posição ideal do implante, te ajudar na cirurgia. É isso mesmo? Você tem situação, por exemplo, na mandíbula. Você não tem... Você tem 2 milímetros de mucosa queratinizada. Você vai entrar com a broca ali... E matar aquela... Então, principalmente quando você associa com dentes, é fácil apoiar o guia nos dentes, fazer a incisão, fazer a perfuração, instalar o componente, sutura e põe carga imediata e pronto. Está resolvido o problema. Mantém aquela faixa de gengiva que é super importante para a saúde periodontal. Inclusive, nesse momento, o Dr. Ginho está liderando o desenvolvimento de uma solução para pterigoide, uma solução especial aí, que a imaginologia está sendo de extrema importância, tanto no antes, no durante a cirurgia e no pós-cirúrgico, para acompanhar os resultados ali. A gente termina a cirurgia, porque pterigoide é uma cirurgia cega, né? Sim. E termina a cirurgia, já vamos ali ansioso ver como é que está. E a imaginologia, a cirurgia guiada, tem dado muito apoio aí para o desenvolvimento que o doutor está liderando. Compartilhe com a gente quando estiver pronto, hein? Quer conhecer em primeira mão aí. Vamos trabalhar junto. Hoje, vamos trabalhar junto. Com certeza. Hoje a cirurgia, eu sei que vocês estão muito no consultório ainda, a maioria das cirurgias tem um guia junto, independente de ser aberto, fechado. Tem guia, sim. Algumas situações, por exemplo, zigomático, né? Zigomático, no começo, a gente imaginava que a cirurgia guiada não ia atender, porque teria que ter uma visão direta. Sim, escutava muito isso. Então, hoje, a gente faz uma loja no ápice para ver, só para ver, né? Para certificar de que o implante, a broca está indo naquela direção. Mas a gente pode perfeitamente associar o zigomático com guiada, mas com retalho. Associado a retalho. Perfeito. O zigomático, eu acho que às vezes o zigomático ele fica um pouquinho tangenciando a parede lateral do seio maxilar. E aí você tem periósteo e a broca vai dilacerar o tecido. Então você levanta o retalho, apoia no palato o guia, né? E aí você pode tangenciar e colocar ele exteriorizado ao seio maxilar e ancorado lá em cima. Então, funciona muito bem, muito bem. Que legal, a gente acredita tanto nisso, né? Nossa, a gente tem um projeto, acho que o Sérgio já sabe, a gente tem um projeto aqui na DVI, a gente tem alguns kits de cirurgia guiada que a gente empresta para o cliente, para o implantodontista, que queira fazer a primeira. Então a gente ajuda ele nessa tirar a resistência do cara que não tem o kit ainda. Empresta o kit,
ele usa, depois ele devolve, e aí o vendedor vai... Então, um projeto do tanto que a gente acredita na cirurgia guiada. E o Easy Guide eu acho que ajudou, né? Ajudou o Easy Guide, cara... Simplificou pra caramba. O professor Walter Martins, mandar um abraço para ele, é fã do Easy Guide. O Walter vai estar aí. Foi uma democratização aí. Acho que a cabeça do cirurgião ali vendo um kit menor, o cara pensa mais rápido, consegue decidir mais rápido. E se você levar em consideração, for ver estatisticamente, 90% dos implantes que a gente comercializa são menores de que 13 milímetros de comprimento. Sim. Não precisa mais que isso. Exatamente. Então, você tem... Né? Muito fácil, né? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta sobre futuro. Acabamos de voltar do IDS, e IDS é sempre aquele foguetório de lançamento, né, de todo lado. Assistimos a palestra dos senhores lá. A gente viu algumas vertentes importantes no IDS, alguma coisa de inteligência artificial, né? Muitas coisas de inteligência artificial, mas algumas palpáveis. Algumas aplicáveis, outras mais um pouco fora. A gente viu alguma coisa de cirurgia robótica, a gente viu alguma coisa de navegação virtual. E, como toda boa feira que se preza em nível mundial como o IDS, tem muita espuma, né? E a gente tem que separar o joio do trigo. Sim. Mas, na visão do senhor, o que o senhor acha que é a próxima vertente de inovação que a implantodontia vai surfar, vai viver aí? Sim, a inteligência artificial vai colaborar muito nesse sentido, né? E as cirurgias robóticas hoje, na área da medicina... É uma realidade. É uma realidade, acho que 80% quase das cirurgias mais profundas são feitas por não chega a ser, mas principalmente laparoscopias, né? Que também tem muito a ver com tecnologia e menos invasiva, né? A robótica está começando, aliás, já temos muitos anos que está se trabalhando. É um treinamento muito específico. Cara, você tem que sempre ser... É igual você fazer uma restauração na distal de um terceiro molar superior. Tem que ir com o espelhinho e sempre no sentido contrário, né? No espelho, porque a imagem visão indireta. Então você tem que ter um olho na tela, outro aqui, e então ainda tem muito para evoluir, para deixar mais prática, mas eu acho que é uma sinalização, né? Quando a gente começou lá atrás com a guiada, tudo era muito difícil, tudo era... Né? Então, acho que não para a minha geração, talvez, né, para a nossa geração, né? A gente aprendeu a fazer cirurgia de todas as formas, né? Então, agora se pega um jovem que é acostumado desde o começo com videogame aqui e tal, dá um treinamento para o cara consegue desviar um mental inferior muito fácil ali, né? Sim, jogando videogame, né? Jogando videogame. Não é para mim. Eu, sinceramente, os hands-ons que eu fiz, treinamento que eu fiz, não me deixou muito confortável. Esses dias lá no Ilhapel foi feito uma cirurgia robótica de um implante, demoraram 3 horas para fazer. Então, está começando, é interessante, eu acho que tem potencial pro futuro. Potencial, vamos ver ainda. Não que vá acontecer. Primeiro porque é um aparelho muito caro, sim, sofisticado e difícil. E para quem tem habilidade, cara, eu lembro, no IDS o preço era 30 mil euros, né? Sabe uma coisa que eu acredito? Isso aqui é mais um que eu aprendi com esse cara aqui. Cara, você faz uma radiografia durante a cirurgia. É uma coisa ali, ó. Cara, faz uma radiografia transcirúrgica.
A mesma guiada, você está fazendo a guiada, pô, eu quero ter certeza que eu estou no caminho. Eu acho que entre a navegada e a guiada vai ter que ter alguma coisa no meio ali para chegar. Deveria ter. Né? E às vezes uma simples radiografia, o cara investir numa radiografia digital, brincadeira limpa, rápida, né? Agora, um trabalho muito forte que a gente está lá, o doutor está liderando e vai apresentar hoje no evento, é a questão das próteses impressas, né, doutor? Que estão tido bons resultados aí. Isso teve muito no IDS também, eu esqueci de falar. O senhor pode dar uma palhinha para a gente? Posso. Eu era... Não quero dizer que você é suspeito de falar, mas eu era um pouco contra próteses impressas. Porque e ainda você tem que saber utilizar. Tem as suas indicações ali, né? Porque é igual a zircônia. A zircônia, quando veio, era para servir até para unha encravada. e depois foi se aprendendo as indicações, as limitações, e hoje está muito bem a zircônia, tanto com implantes como próteses. Mas se você for, por exemplo, usar a técnica de 4 implantes com cantilever aí de 20 milímetros, você não pode usar impresso. A não ser que você faça uma estrutura metálica para suportar e cimento em cima. Mas daí, entre fazer uma estrutura metálica e imprimir, a não ser que seja uma coisa provisória como nós fazemos lá. Nós vamos mostrar hoje uma técnica que ajuda na carga imediata muitíssimo, que é a transformação da prótese total numa prótese implante suportada no momento da cirurgia, com a captura dos cilindros e em máxima intensificação, sem necessidade de você fazer ajuste de oclusão. A gente vai falar bastante. Legal. Estamos lançando esse kit agora, nesse evento. E aí, então, o que a gente faz? A gente coloca 2 implantes short posterior, na região do primeiro molar, e você faz uma estrutura em resina impressa. Tem que ter algumas brocas especiais, assim, para desgastar, porque ela é extremamente dura. E aí você faz a captura do cilindro com acrílico e você não tem cantilever. Você pode usar essa prótese 6 meses, 1 ano. Que legal. Até cicatrizar bem os tecidos moles, ou até o paciente também ter condições de pagar a prótese definitiva. Então, assim, como transição, hoje, a prótese impressa é show. É muito boa, muito útil. E temos melhorias constantes de resinas, né? Como você também trabalhou lá na Hiller, para ajudar a desenvolver uma resina melhor, não tão friável. O problema é que a resina friável. São secas. Tem que ter carga inorgânica, mas não pode ter muita também. Então tem que mesclar. Vocês estão encontrando um ponto ótimo aí entre rigidez, resistência e flexibilidade. Da peça. Sim. Porque a cor, hoje a gente tem corantes que você aplica ali muito fácil, como se estivesse passando esmalte. Você não usa esmalte, o Sérgio usa. Não, cara. Ele é campeão disso. Pincelzinho ali, polimeriza e pronto. Muito bom. Doutor, estou preocupado com o nosso horário, o papo tá bom, a gente iria até amanhã aqui, se tivesse tempo, mas já vocês vão estar em outro palco. E a gente tem uma pergunta final aqui. O quadro final, né? O quadro final do nosso podcast, que a gente chama de raio-x final. Opa! Podia ser diferente. Né? Podcast de radiologia, né, Sérgio? Tem que ser raio-x. Qual foi o momento mais desafiador da vida pessoal ou profissional do senhor? Opa! Eu acho que sei qual foi. Quando a gente começou a fabricar implante, foi 5 anos, toda a despesa, toda a despesa era coberta pela clínica. Tudo que eu ganhava na clínica eu investia. E chegou um momento que eu tive que
tomar uma decisão na minha vida. Ou seguir com a fábrica, ou largar a clínica, ou fechar a fábrica e continuar na clínica, porque as duas coisas não dava mais para fazer. E eu, felizmente, optei por passar meu consultório para uns colegas que trabalhavam comigo e me dedicar só à pesquisa e desenvolvimento de produtos e cirurgias assim, demonstrativas e tal. Foi muito, muito triste, porque eu tinha clientes de 20 anos e abandonar foi muito difícil. Que ano foi isso, doutor? E isso, fazem 20... Lapel tem 20... De 2004. O Lapel tem 20 anos. Foi por ali, né? Uma curiosidade. Naquele momento, financeiramente, o consultório era importante para o senhor? Sim, porque ajudava a pagar. Eu ajudava a pagar a despesa. Então teve uma decisão, assim, além do apego com os pacientes e tal, teve a quando questão chegou no financeira momento também. de equilíbrio, quando eu atingi o ponto de equilíbrio, despesas e receita, aí eu abandonei o consultório. Foi muito difícil, porque me preparei sempre para ser clínico. E o senhor acabou de me contar uma coisa, que a atividade clínica no Ilapel que vocês fazem lá, ela é regular das terças e quintas de manhã. Sim. E é algo que te dá muita satisfação. Né? Além do golfe, né? Além do golfe. Da próxima vez que tiver em Ribeirão, vamos jogar golfe. Eu tive a oportunidade de jogar com o Caetano, que é da Bia Atlante. Caetano, aqui no grande pessoa, grande amigo nosso também. Grande. E então, eu tirando o golfe, aliás, depois das cirurgias vem o golfe. Muito bom, doutor. Eu queria agradecer imensamente a disposição, a humildade e o tempo que o senhor dedicou para estar aqui conosco hoje, conhecer um pouquinho da nossa casa aqui, do nosso projeto e contar um pouco dessa história, que a história da implantodontia brasileira e mundial, ela está misturada com a vida de vocês, né? Ela é indivisível. Nossa, né? Você é um orgulho para nós brasileiros e fonte cirurgiões de inspiração, dentistas. com certeza. Eu agradeço muito, mas eu reconheço muito o trabalho de vocês também, quero parabenizar. Que vocês foram os grandes pioneiros aí, apoiando aí essas modernizações, esses desafios aí cirúrgicos, né? E inovação. O Sérgio também está com a gente no grupo de inovação, a gente tem 80 pessoas trabalhando no time de inovação. 80 Só no time de inovação. Da Neodente, mais a equipe da inovação que está no Ilapel, certificando os produtos e tudo mais. Então, a gente sabe o quanto é difícil você começar algo num país igual ao nosso, que hoje, graças a Deus, nós temos tecnologia. Sim. Mas naquela época você só via lá no IDS. Nossa, isso aí. Era muito difícil. Você ia lá, via máquinas fresando. Fiquei imaginando quando é que eu... Que dia que eu vou... Só sonhava com isso, né? Vou conseguir trazer uma dessa para o Brasil. E, então, assim, parabéns por vocês terem acreditado nesse projeto. A gente não desiste. E sempre trabalhando junto, né? Claro. Radiologia, imagiologia, com implantodontia, com medicina, com tudo. Muito obrigado mesmo. Muito a ver. Valeu. Deus abençoe vocês. Obrigado. E, será um prazer voltar aqui novamente um dia. Sempre, a porta vai estar sempre aberta. Muito obrigado. Valeu mesmo. Daninho. Obrigado. Parabéns. Sérgio, obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigadão, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Demais, cara. Parabéns.